essa oportunidade. Atos, capítulo 11, versículo 19 em diante, nós lemos assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se convertiam ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Meus irmãos, a passagem que nós tomamos hoje nos mostra a plantação da primeira igreja cristã entre os gentios, né? E mostra também como a igreja de Jerusalém supervisionou a plantação dessa primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã plantada entre os gentios, em território gentílico. E aqui nós temos uma coisa muito importante. O primeiro supervisor dessas igrejas que eram plantadas, um homem chamado Barnabé, ele vai ao meio dessa comunidade onde está a notícia de que ali há uma pregação da palavra, para ver se tudo estava de conforme, se tudo estava direitinho. E chegando lá, a palavra de Deus nos diz que ele se alegrou, porque viu a graça de Deus. O texto fala dessa experiência preciosa naquele tempo. Percebemos aqui, já de início, algumas coisas bem interessantes, né? Nós percebemos aqui que a primeira igreja não nasceu como um resultado do vigor, nem do conforto de uma igreja, mas nasce como resultado de uma perseguição à igreja, né? A igreja que viu Estevão ser morto em uma atitude normal de qualquer um ser humano, fugir de onde pode morrer, né? Aqueles irmãos nossos fugiram de Jerusalém, indo num estado de fragilidade para regiões onde eles estivessem mais seguros. E como em outro momento eu disse, irmãos, é muito interessante, muitas vezes no local onde nós deveríamos nos sentir mais amparados espiritualmente, às vezes nós somos perseguidos, né? Eles são obrigados a fugir de Jerusalém, capital religiosa do mundo, né? Nem sempre
nem sempre onde a gente espera haver edificação espiritual, nem sempre ali a gente encontra, né? Mas é interessante, irmãos, nesses irmãos nossos, irmãos fujões, né? Irmãos aflitos, irmãos perseguidos, nós vemos se mostrar poderosa a ação da graça de Deus, multiplicando aqueles que creem no Senhor. E aí somos levados a perceber que, embora nos sintamos muitas vezes frágeis, incapacitados, débeis para realizar qualquer trabalho para o Senhor, apesar de nossa debilidade, o Senhor ainda é poderoso. A mão de Deus ainda é suficientemente poderosa para usar elementos frágeis como aqueles irmãos que fugiram de Jerusalém e plantar uma numerosa igreja onde era muito difícil nascer uma igreja. Em um meio pagão, né, onde as pessoas se davam as liberdades todas que aspiram o nosso coração humano. Essas pessoas são um fruto do trabalho de irmãos frágeis, que ali vão pregar plenos de debilidade, plenos de fragilidades. Hoje nós meditamos sobre a graça que nós podemos ver, né, nesse texto, e a graça vista por esse primeiro supervisor, por Barnabé, a graça que ele viu, né? Graça, uma palavra muito interessante para a nossa meditação. Graça, favor, né? Graça significa favor, graça significa presente, doação, dom, né? Graça é isso, é a presença da bondade de Deus doando a salvação, doando vida. Onde há a graça de Deus, ali se manifestam alguns sinais muito preciosos. E hoje nós vamos ver que sinais essa disposição favorável do coração de Deus faz urgir das comunidades que recebem pela mão de Deus o Evangelho. Hoje nós falamos sobre ver a graça, né? Ver o favor de Deus. Como foi que Barnabé foi habilitado a enxergar o favor de Deus? Esse homem provavelmente é um homem de muita experiência. A igreja de Jerusalém confia a ele a supervisão de uma igreja nascente no meio pagão, no meio dos gentios. A primeira notícia que nós temos no nosso texto é que esses irmãos que saíram correndo de medo da cidade de Jerusalém, onde estava instalada a perseguição dos cristãos, eles saíram sem anunciar nada a ninguém, senão aos judeus, porque depois da diáspora que tinha acontecido, havia vários povoados onde moravam judeus. Esses povoados normalmente se muniam de uma sinagoga, local onde todos os sábados os judeus se reuniam para considerar textos da palavra de Deus, né? Uma ocasião em que os cristãos, né, ali chegavam naquelas sinagogas da reunião judaica, eles já se aproveitavam para apresentar o conteúdo do Evangelho, né? E aqui, meus irmãos, o texto já nos noticia que, aqui no versículo 19, que não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, no finalzinho do versículo 19. Você vê aqui algumas coisas bem interessantes, né? Essa omissão do anúncio do Evangelho por parte desses irmãos que fugiam de Jerusalém tinha um motivo, que nós já tivemos a oportunidade de considerar em outros momentos. O judeu não metia muita fé que um gentil pudesse se tornar um crente, né? O judeu não tinha muita esperança que um gentil viesse se tornar parte da igreja. Ele não estava tão preparado para isso.
Embora Jesus tivesse dito, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mesmo esses discípulos tendo ouvido isso, ainda não estavam completamente convencidos que realmente o mundo inteiro se enchesse do evangelho. O evangelho era a fé de uma pequena fatia de judeus que saíram do judaísmo, entre judeus praticantes de um judaísmo do Antigo Testamento, que criam em sacrificar ovelhas, enfim, praticar o culto judaico. Entre gentios adeptos do paganismo, que se devotavam às milícias dos céus, às estrelas, à lua, às vezes a Zeus, a Afrodite, a Hermes, a Apolo, de maneira que a igreja não era todos os judeus, era um fragmentozinho de toda a comunidade judaica. E essa comunidade que forma a igreja, ela é liderada por pescadores e outros homens que tinham passado pelo ensino de Jesus, e eles ainda pessoalmente estavam assim, com uma mente ainda fechada para espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Eles não acreditavam que iam espalhar o evangelho pelo mundo inteiro, ou que deviam fazer isso. Por isso eles saem fugindo de Jerusalém, mas não com a ideia de fazer uma viagem missionária, de plantar o evangelho. Eles saem simplesmente querendo não morrer. Mas esses que estão assim tão desprevenidos, Deus faz uso deles. E Deus mostra muito evidentemente que foi Ele mesmo que fez uso dessas pessoas para espalhar o evangelho pelo mundo. Porque não era muito a intenção deles. O texto deixa claro: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Na igreja daqueles tempos, havia os judeus que moravam em Jerusalém, ali ao redor do país de Israel, e tinha judeus que vinham de outras nações, que tinham ficado morando longe de Israel, lá em outras nações. Esses judeus de outras nações eram chamados de judeus helenistas. Os irmãos lembram que lá no começo houve uma dificuldadezinha, porque os helenistas acreditavam que as viúvas deles não estavam sendo bem assistidas. Alguns dos irmãos que puderam assistir a mensagem, acho que lembram até que foi levantado os diáconos para fazer os trabalhos da distribuição dos alimentos pelas viúvas helenistas. O que eram esses helenistas? Eram judeus que tinham se criado e tinham sido submetidos a uma cultura eminentemente grega, e que tinham uma mente assim bastante propensa para a cultura helenista. Os judeus de raiz, mesmo ali de Jerusalém, do território de Israel, olhavam para esse judeu helenista e ele guardava muitas reservas, porque ele tinha absorvido muito da filosofia, da fala grega, e ele olhava com preconceito para esse judeu helenista. Acontece que a igreja nascente, ela compõe-se de judeus lá do território de Israel e de judeus helenistas também. E agora ela extravasa para além dos territórios de Israel e é plantada uma igreja em Antioquia. E a igreja ficou pensando: será que realmente isso aí não é um movimento meramente humano? Será que realmente dá para sentir a graça de Deus nesse meio gentílico? E manda um Barnabé para fiscalizar o trabalho, para verificar se realmente o que estava acontecendo ali era um movimento meramente humano, ou de fato algo sobrenatural, algo que Deus mesmo tinha realizado ali. E no nosso texto é dito que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos.
anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Essas pessoas helenistas convivendo com pessoas gregas, pessoas gentílicas, com uma mentalidade um pouco mais aberta, não fazia tanta separação entre judeu e gentio. Tinham se criado no meio dos gentios. Para ele, um gentio era só mais uma pessoa, não era aquela criatura fora da minha raça. Então eles abrem a boca, com o coração transbordante do Evangelho, cheio do Espírito Santo, cheio da paz que somente Deus pode dar. Quem silenciaria tamanha graça? E abre a boca e fala dos sentimentos, da certeza da salvação também para os gentios. E fala da experiência de ter a presença do Espírito Santo. E fala da salvação em Cristo Jesus. E fala, sobretudo, do senhorio de Cristo, que desafiava uma sociedade inteira que era obrigada a devotar e confessar o senhorio de César, do César de Roma. Sim, irmãos, esses irmãos, não contendo a graça, se cumpre neles o que foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que aquele que cresce nele, rios de água viva fluiria do seu interior. Eles abrem a boca, entregam a mensagem e as pessoas, mesmo gentílicas, com seus corações sedentos por algo diferente do vazio culto pagão, sente um intenso desejo da salvação bater também em suas almas. E se rendem ao Senhor. E se formam uma igreja no meio dos gentios. Que coisa deveria ver esse supervisor da igreja de Jerusalém, a fim de que se verificasse ali, de fato, a presença de Deus? O que esse irmão deveria enxergar naquela comunidade para atestar que ela realmente era uma igreja? Olhando o nosso texto, nós vamos pensar aqui sobre os sinais da graça presente nas comunidades. Primeiramente, quero falar que há um sinal inconfundível da graça de Deus que precisa se verificar não apenas numa comunidade, mas em cada indivíduo que recebeu a graça de Deus. A conversão. A conversão é um sinal inconfundível que precisa ser verificado na pessoa, a fim de que se possa perceber a graça de Deus. Alguém frequenta a igreja, tem ele a graça? Como é que eu vou verificar? Que prova me diz que essa pessoa tem a graça de Deus? A conversão. A conversão exibe a presença da graça. O homem, com seu coração amante do pecado, cheio de si e orgulhoso, ele não volta atrás, a menos que ele receba um golpe da graça de Deus, que prostre de joelho o seu ego e faça que triunfe a nova criatura que Deus faz nascer em todos que ele salva. E aqui ele enxerga a graça de Deus. Aqui é dito assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Permanecesse no Senhor, versículo 23. Aqui nós vemos o seguinte: essas pessoas elas deram meia volta, elas se converteram do modo de viver que elas tinham. Essas pessoas elas retrocederam da forma como elas pensavam. Elas passaram por uma conversão. Conversão é isso mesmo que a gente diz.
está indo numa direção e voltar atrás, né? E aqui nós percebemos que o texto, quando fala dessa conversão, do que ele está falando? Está falando da renúncia de toda uma cosmovisão que essa gente tinha, né? De toda uma esperança que essa gente tinha nos ídolos que seus pais, que seus avós tinham apresentado para elas. Está falando de toda uma renúncia, de uma visão de mundo, de uma forma de enxergar a relação entre as coisas e da adoção de um novo modo de pensar. Essas pessoas, elas são atingidas em seu intelecto, na composição dos seus pensamentos, na maneira como compreendem as coisas. Essas pessoas não enxergam mais os falsos deuses como deuses. Elas enxergam agora a existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e dão mostras evidentes dessa nova forma de pensar. Essas pessoas, elas, além de terem adotado um novo modo de pensar, elas dão mostra dessa nova forma de ver o mundo através da forma como passaram a se relacionar com o mundo. Elas renunciaram à licenciosidade que as religiões pagãs do passado davam a elas, para adotar um modo sério de viver, um modo cristão de viver. Essa adoção de uma nova cosmovisão, ela altera decisivamente os atos que a pessoa compõe no dia a dia. Irmãos, a religião dos gentios no passado, ela era composta por uma quantidade muito grande de ritos, de rotinas anuais que se presta. E na medida que esses irmãos passaram a renunciar àquelas rotinas, sejam rotinas para fertilidade, para progresso de vida, né? Oferendas que faziam anualmente em determinados períodos, passaram a renunciar àquele modo de ver. Isso deu na vista das pessoas, dava para, através dessa renúncia, se notar a conversão dessas pessoas. A vida religiosa dessas pessoas foi alterada. O entretenimento, as fontes de prazer que essas pessoas recorriam, foi alterada, dava na vista. Por isso o texto fala de uma conversão. Você já imaginou uma pessoa sob a égide de uma religião pagã, uma religião que não tem freios morais, de repente mudar, ela renunciar às licenças que ela tinha, os prazeres, jogava na cara a evidência da graça de Deus para esse grande supervisor da igreja do passado, para Barnabé. Barnabé enxerga, pela conversão dessas pessoas, a graça de Deus na vida delas. É muito frequente, quando um jovem se converte, a gente vê pessoas se admirar e dizer: rapaz, como é que pode? Só a graça de Deus. A pessoa dispensar todos os prazeres lá do mundo para devotar-se a Deus, né? E que oportunidade maravilhosa para pronunciar o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Que oportunidade singular de deixar evidente que nós fomos alterados por uma força que está além de nós, quando renunciamos às nossas vontades, né? A forma de viver e de ver o mundo que nos agrada por uma forma de viver e de ver o mundo de outro completamente diferente de nós, que não se alegra na impiedade, mas requer uma vida justa e correta. Nós percebemos que a rendição dessas pessoas a Jesus, a quem jamais elas viram,
com quem jamais elas conversaram pessoalmente, só se devia à presença da graça de Deus. Elas não teriam vantagens egoístas para se converterem. O que explicava a presença da graça, agindo nelas, alterando elas, mudando-as decisivamente e gritando ao mundo a presença da graça de Deus. Tendo falado sobre ver a graça de Deus na conversão das pessoas de Antioquia, nos importa olhar um pouco além e ver aqui que era possível também ver a graça de Deus pelo amor que essas pessoas devotaram ao ensino da palavra de Deus. Se você olha o versículo 26, vamos observar, desde o versículo 24 nós lemos assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui fala da prudência deste obreiro em prover educação religiosa, ensino bíblico para essa igreja nascente. E isso mostra para nós, irmãos, uma prudência que nós também devemos seguir. Não importa só as pessoas levantarem a mão e dizer eu sou crente agora, não. Tem que entender o passo que deram, entender as responsabilidades envolvidas. Não se pode pegar uma pessoa levianamente para que ela pertença à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É um passo muito sério. E esse obreiro, ele mostra a seriedade, correndo ao longe para buscar um obreiro para o ajudar a ensinar a doutrina, conscientizar aqueles irmãos do que era ser crente. E eles ali permanecem por um ano inteiro, se alternando no púlpito e ensinando a boa doutrina àquela gente. Aquela gente foi extremamente conscientizada pelo ensino de Barnabé e de Paulo. Você já imaginou participar de um culto com a pregação de dois ilustres homens destes, Homens que expuseram suas vidas pelo Evangelho, que tiveram o risco de perder a vida por sua profunda devoção ao Senhor, por sua devoção consciente, tão consciente que era capaz de ensinar, doutrinar e conscientizar outros. A igreja não era formada naquele tempo levianamente. Esses homens se ocupam da doutrinação da igreja. Não era importante que se formasse uma comunidade cristã no oba-oba, na leviandade, simplesmente dizendo que era crente e sendo mais um com alguns. Era importante que esse passo na vida daquelas pessoas fosse dado com extrema consciência. E o ensino que eles oferecem a esses irmãos nossos são ensinos de profunda devoção ao Senhor, porque eles eram profundamente devotados ao Senhor. Paulo, tendo renunciado o judaísmo, foi perseguido de morte, surrado, açoitado, e ele ensina as razões que ele tinha para suportar tudo isso e permanecer cristão. Paulo exprime, através de sua fé, uma profunda certeza de toda a fé que ele pregava. Irmãos, a gente pode até estar disposto a fazer muito
trabalhar dias e dias para receber o salário no final do mês. Tá certo? Mas eu quero dizer para vocês que a gente renuncia o salário, renuncia a casa da gente, o carro, tudo que a gente tem para permanecer vivo. Se for preciso, qualquer um de nós tem coragem de vender tudo que tem para fazer uma cirurgia e permanecer vivo. Para permanecer vivo a gente faz de tudo. Estes homens expuseram suas vidas pelo Evangelho. E é esse Evangelho tão valoroso para estes homens que eles estão dias a dias, durante todo um ano, passando para esta igreja nascente. Está ensinando o grande valor de ser devotado ao Senhor Jesus. Ser um devoto de verdade, não é aquela coisa, eu levanto minha mão, eu arranjo meia dúzia de palavras esquisitas do texto antigo da Bíblia de Almeida e começo a chamar os homens de varão, algumas pessoas de vaso, e todo mundo já me conhece como crente. Isso não é isso, irmãos. É aprender a amar o Senhor a ponto de, se for preciso morrer, mas jamais negá-lo. Porque eu sei em quem tenho crido, dizia o apóstolo Paulo. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Não era uma vida lançada ao léu, era um grande depósito, devotar a vida ao Senhor. Era um depósito que justificava lançar fora toda uma vida, perder a vida, porque ele sabia em que estava acreditando. Por isso valia muito a pena. E era essa fé que eles dia a dia ensinavam essas pessoas. E foi essa fé que dias a dias, durante um ano inteiro, essa igreja sentou-se, ouviu, apreciou, absolveu e amou e viveu, gritando ao mundo a presença da graça neles. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando pregada, ela aprova as pessoas. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra como a dos homens. A gente escuta aqui, entra aqui, sai aqui. Ela é a palavra poderosa de Deus. Todos nós, quando somos submetidos a uma leitura da Bíblia, a uma exposição das Escrituras, nós estamos sendo provados. Estamos sendo provados. Mas como estamos sendo provados? A palavra mexe com os nossos confortos. A palavra de Deus mexe com os nossos amores, com os nossos apreços, com as nossas posturas, muitas vezes reprovando a gente. Né? Quantas vezes a gente não entra na igreja para ouvir uma mensagem, querendo uma consolação, a palavra nos deixa no chão. Nos diz que nós precisamos melhorar, que o nosso procedimento não é bom, que eu estou querendo receber, mas eu devo oferecer muito mais ao Senhor, eu devo me oferecer ao Senhor, né? E é interessante isso, irmãos, porque isso é uma prova. Isso é uma prova, isso prova. Se houver a graça de Deus, eu poderei responder positivamente a mensagem. Mas se não houver a graça de Deus para me assistir naquela hora, eu me revolto contra a mensagem. Se houver um dom da graça de Deus, a benignidade de Deus, Ele me dá resistência a receber e provar os bons efeitos da mensagem. Se eu não for assistido pela graça, eu não sou habilitado a recebê-la. Portanto, a exposição da palavra é uma prova para a gente. Todas as vezes que nós nos sentamos nesses bancos e ouvimos as leituras da Sagrada Escritura, estamos sendo provados. Por isso, as leituras da palavra devem ser acompanhadas com humildes orações. Senhor, me habilita a crer, me habilita a receber a Tua mensagem. Tenha compaixão de mim. Deve ser nossa prece a cada nova exposição da mensagem de Deus. Porque se Deus não nos der a graça de receber Sua mensagem, nós podemos trilhar por um caminho extremamente perigoso. A palavra sem a graça, ela pode levar a dois resultados.
a oposição à mensagem e a leviandade para com a mensagem. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, quando pregou, ele encontrou pessoas extremamente religiosas, que ele dizia assim: são sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de imundícias. E disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam de conceitos de homens. Isso deve nos levar aos pés do Senhor para pedir: Senhor, não deixe que isso me aconteça a mim. As palavras do Senhor Jesus, quando pregadas em seus dias, levou uma multidão a crucificá-lo, de tal sorte que nós podemos ver os dois resultados da mensagem recebida sem a graça. Tanto a leviandade que acomete os corações dos homens, que se contentam em apenas parecer convertidos, como também a revolta, a oposição, a briga contra a palavra. Nós vemos nos dias do Senhor Jesus esses dois resultados. Mas Barnabé, ao chegar na cidade de Antioquia, ao olhar aqueles irmãos, ele enxergou outra coisa. Ele viu a graça, quando aqueles irmãos brilhavam os olhos, querendo receber um pouco mais da palavra de Deus, se alimentando, experimentando a palavra, se submetendo a ela. E a palavra na vida deles gerava coisas tais que era possível notar que eles estavam sendo alterados, experimentando um vigor maravilhoso. O que é que o Salmo 1 fala sobre a graça de receber a palavra, meditar na palavra, ficar absorvendo a palavra o tempo todo? Isso se via nos crentes de Antioquia. É semelhante à árvore plantada junto a um ribeiro de águas, né? Que dá o seu fruto na estação própria, né? As suas folhas são verdes, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. É maravilhoso demais. E um texto semelhante a esse, lá em Jeremias 17, né? Mesma coisa, semelhante à árvore junto ao ribeiro, né? Tudo que ele fizer será bem sucedido, tudo. Aqueles crentes recebendo a palavra, cada dia olhava se a família deles estava melhor, moralmente melhor, emocionalmente melhor. Olhava se os negócios deles havia uma honestidade que fazia que tudo houvesse segurança, rigidez, solidez, no modo como esses irmãos conduziam suas vidas. Porque a palavra, quando recebida com a graça de Deus, ela gera esses bons resultados, frutos. As pessoas se tornam frutuosas. Elas não constroem mais suas vidas em cima da leviandade, da mentira, da perspicácia para ganhar, para lucrar em cima dos outros de uma forma desonesta. Pelo contrário, a solidez, a confiabilidade. Outros ao redor dele começam a perceber isso e eleva essa pessoa, né? A solidez de vida presente na vida de José. Tudo que ele fazia era sólido, sério. De escravo ele se tornou o quê? Governador do Egito, né? Primeiro mordomo da casa de um homem muito rico, e depois, por causa de uma mentira, ele vai preso. Mas da cadeia ele sai e se torna governador do Egito. Aquele homem foi extremamente abençoado pela solidez da sua vida submissa à vontade de Deus, à honestidade que Deus faz pautar as nossas vidas. É maravilhoso, irmãos. A graça de Deus na vida da gente só traz maravilhas. Quando aquele homem chega naquela igreja, será que esse povo é crente mesmo? Será que isso aqui não é só um movimentozinho? Será que eles se converteram? Olhava-se para essas pessoas e havia essa solidez na vida deles. Eles estavam pautando suas vidas na palavra de Deus.
Aqueles que antes os enxergavam como um qualquer, agora olhava para eles e, mesmo sem ser crente, davam um testemunho. Não, rapaz, o irmão é crente, não fala isso na frente dele não, que ele é um homem de Deus. O incrédulo estava fazendo uma coisa errada aqui, quando o irmão chegava ele ficava todo sem jeito. Ô irmão, me desculpe por eu estar fazendo assim, desculpe aí, irmão. E se ajeitava na presença daquele irmão, porque havia solidez, havia a conversão na vida deles. Ele tinha adotado um modo de viver bíblico, o amor à palavra de Deus, sujeição à palavra de Deus saltava à vista, era sinal da graça. Se vê a graça, tanto pela conversão, como pelo amor e sujeição à palavra de Deus, uma coisa que está tão ligada à outra que não se sabe onde uma começa e a outra termina. Só se sabe que por esses meandros se enxerga a graça, salta aos olhos a graça, e não se pode ocultar a graça. Se não se pode ocultar a leviandade que os homens tentam esconder a todo custo, como se ocultaria a graça? Não se oculta a graça. A graça de Deus saltou aos olhos desse supervisor da igreja cristã, deste grande homem do passado. E olhando um pouco além, percebemos que se nota a graça pela conversão, pelo ensino da palavra, mas também pela generosidade para com os necessitados. E nesse sentido, nós lemos a última parte do nosso texto, versículo 27 ao 30, que nos conta como aquela igreja nascente no meio dos gentios se voltam para judeus preconceituosos, que não topam se ajuntar com os gentios, que fiscalizam a igreja nascente entre os gentios e têm compaixão destes judeus tão torrões, santarrões, grosseirões. O texto diz que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. É interessante que a generosidade nesses irmãos gentios para com os irmãos judeus funciona de uma forma maravilhosa para mostrar a graça. Irmãos, se lá no seu dedo mínimo uma muriçoca pousar e morder, você pode observar a harmonia com que seu corpo se volta para proteger aquele dedo mínimo lá embaixo. Há uma sensibilidade entre os membros de um corpo. E era de se esperar que, se aqueles gentios realmente faziam parte do corpo de Cristo, eles fossem sensíveis aos membros do corpo de Cristo que, uma vez agredidos por aquela fome, precisavam de socorro. E não dá outra. Esses irmãos gentios se mostram extremamente sensíveis à necessidade de seus irmãos. Extremamente sensíveis. A muriçoquinha mordeu lá no pé. A mão foi lá e protegeu. Você percebe? A mão do Wilson nem sente quando a muriçoca me morde, não é? A mão dos irmãos nem sente quando ela me morde, mas a minha própria mão sente, reage, providencia, não fica parado. A sensibilidade, a generosidade nesses irmãos gentios era um atestado da graça de Deus na vida deles. Eles não conseguiriam ter o mesmo espírito que estava nos judeus sem reagir às aflições sofridas pelos judeus.
Quer saber se o irmão é crente de verdade? Observe como ele reage ao irmão que está aflito. Observe como ele se sensibiliza, socorre, ajuda, manifesta amor, proteção. Se ele sente a dor do outro, é porque o espírito de um é o mesmo do outro. É o mesmo do outro. Essa sensibilidade era um sinal que jogava nos olhos a graça de Deus. Meus irmãos, um sinal que se recebe a graça é oferecer graça. Esses irmãos são graciosos com os seus irmãos judeus porque eles tinham recebido graça. Quem não recebeu a graça, que graça poderia oferecer? Nenhuma graça tem quem a graça não recebe. E se alguém consegue ser gracioso com o outro, é porque graça recebeu. A graça que atesta a membresia na igreja. É a graça que nos torna sensíveis às aflições da igreja. As aflições da igreja. A graça que nos faz instrumentos da bondade de Deus, ela salta aos olhos. Não dá para esconder, não. Alguém recebe o favor de alguém, diz, oh, graças a Deus, João, Pedro, graças a Deus você estava aqui para me ajudar. Ele faz isso e Deus recebe louvor, porque nele está a graça de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Por isso que ele faz não é para louvor dele próprio. Esses irmãos não agem para louvor próprio deles. Eles agem para louvor de Deus. A graça de Deus, ela se distingue nisso. Quando eu faço para meu elogio, para minha exaltação, não é a graça. Mas quando eu faço para exaltar a Deus, para alguém dizer, oh, graças a Deus que você está aqui. Oh, rapaz, graças a Deus mesmo. Graças a Deus que eu posso lhe ajudar. É a presença de Deus, meus irmãos, é a graça de Deus. Se Deus estiver em nós, nós manifestaremos essa graça, tanto na sensibilidade para com o irmão, como também pelo amor, um enorme amor para com a palavra, os frutos da palavra nascendo em nós. E além disso, será evidente aos olhos de todos que nós não estamos mais nas antigas veredas que nós trilhávamos, nós nos convertemos ao Senhor. Não estamos mais indo na mesma direção que nós íamos, nós voltamos atrás. Voltamos atrás. Esse voltar atrás é um sinal da graça. A palavra de Deus já converteu você? Já lhe fez voltar atrás das suas posturas? Como aplicação do que nós temos dito, eu lhe pergunto, você já ama a palavra de Deus? Ou acha exigente demais, cansativa demais para você se ocupar dela? Como aplicação do que temos dito, eu lhe pergunto, você já sente-se sensível ao seu irmão na fé? Ou mal o conhece? Ou não tem saco para se engajar com ele? Para saber o nome, como ele vive, o que ele quer, o que o aflige. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que se possa ver em nós a presença da graça. Amém.